Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui pra falar da quarta temporada de Manifest, da parte 1 dessa quarta temporada, uma quarta temporada de 20 episódios, foi dividida em 2 partes, e saiu aí na Netflix a primeira parte dessa quarta temporada, e quase que este vídeo não acontece, porque quase que não temos uma quarta temporada. Pra quem não sabe, Manifest é uma série que era de TV aberta, ela era da NBC, e ela foi cancelada. Isso acontece frequentemente, assim, com séries de TV aberta serem canceladas no meio do caminho, assim. E a Netflix salvou a série. Eu lembro que eu cantei essa pedra no Twitter. Eu falei que a Netflix tinha comprado os direitos de exibir, né, a série em si na plataforma. E Manifest tinha ficado em primeiro lugar por muitas semanas. E aí eu tuitei isso. Se você não me segue no Twitter, você perdeu. Lá no Twitter e no meu Insta também. Eu falo bastante de atualizações de séries. Seguidamente, vocês perguntam aqui nos comentários: não vai falar de tal cancelamento, não vai falar não sei o que, gente. Eu falo tudo nas minhas redes sociais. Se você não me acompanha lá, dê paciência, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu sempre falo no Twitter e no Instagram, então me acompanha lá também, se inscreve aqui se você é novo. Mas, enfim. Aí, eu falei, gente, eu acho que Manifest é uma candidata forte a ser salva pela Netflix. Porque como Manifest mostrou a sua força, sendo uma série que já tinha saído há algum tempo, né, e aparecendo ali na plataforma e sendo tão assistida, faria muito sentido a Netflix salvar para uma última temporada, e é o que aconteceu, e salvou para uma última temporada gigante, né? Poderia até dizer que é para uma quarta e uma quinta temporada, porque uma série de 10 episódios de 45 minutos cada, né, uma temporada disso, é uma temporada inteira, né? Então dá pra até se dizer que essa quarta temporada dividida por 2 é uma quarta e uma quinta temporada. A gente ainda não tem a data da segunda parte da quarta temporada. O criador, ele falou que provavelmente vai ser na primavera deles, lá nos Estados Unidos, então que seria no começo do ano que vem, assim, tipo, sei lá, abril, mais ou menos, por aí. Só que é bastante tempo, né? Normalmente, quando a série é dividida em 2 partes, não é tanto tempo, assim, de uma pra outra, assim. Normalmente é um mês, assim, de distância entre uma parte e outra. Então, não sei, né? Eu tô só falando o que ele falou, mas eu espero que a última parte chegue antes. Nessa quarta temporada, nós tivemos até uma evolução ali de produção, assim, os efeitos especiais ficaram um pouco melhores, né? Até porque tem um investimento maior, assim, de produção. E assim, eu tenho um carinho muito grande pro Manifest, assim, é uma série que eu assisti muito ao acaso, ela me pegou bastante, eu gosto muito de aviação, né, então... e eu gosto muito também, tipo, por exemplo, da história da MH370, que é a história que meio que baseou o Manifest, né, que é um voo que sumiu, né, dos radares. Se você tem curiosidade de saber, procure o canal do Lito pra você saber mais sobre esse voo. Mas, assim, eu sempre gostei muito de Manifest e sempre tive muita vontade de ter uma resposta sobre as perguntas que foram abertas, né, ao longo da primeira e segunda temporadas. Então, vamos lá falar dessa quarta temporada, porque foi um misto de emoções. Eu chorei muito no último episódio e, obviamente, esse vídeo tem spoiler, gente. Vou falar, tipo, dos acontecimentos finais. Então, assim, se você não viu ainda a quarta temporada, vai lá assistir e volta aqui, tá bom? Bom, nessa quarta temporada a gente continua tendo ali como a vilã master ali, a Angelina. Ela particularmente me irrita muito. Eu gosto muito da atriz, acho ela boa, mas a personagem em si me irrita muito, porque ela é muito Highlander, sabe? Assim, tipo, Highlander, uma expressão de que, assim, ela... Cara, ela não morre, sabe? Assim, tipo, nada acontece com ela. Quer dizer, tudo acontece com ela e ela não morre. Isso me incomoda muito, assim. Me incomoda muito esses vilões muito... Assim, tipo, que são seres humanos, né? Tudo bem se você tá vendo um negócio de fantasia que não é uma pessoa, né? Mas, assim, é um ser humano que consegue driblar a morte de tantas maneiras, assim, sabe? Isso me incomoda um pouco. Acho que, de repente, até falta criatividade em remanejar, assim, vilões e pessoas... sabe, que podem ser contra ali os passageiros do 828, né? O que acontece? Essa quarta temporada, ela teve uma passagem de tempo, assim, o que também é justificável porque, né, demorou um tempo mesmo pra ter essa renovação aí pra uma quarta temporada. Então, a gente tem uma passagem de tempo e está num momento que, assim, a Eden continua, né, sequestrada pela Angelina. Os passageiros, eles têm que fazer um check-in mensal ali com o departamento especial da polícia pra ter um acompanhamento, monitoramento ali dos passageiros. E, assim, outras coisas foram acontecendo nesse tempo ali, que teve essa passagem de tempo. O Cole, ele já tinha voltado como um jovem um pouco mais velho, né? Assim, tinha se passado os 5 anos que ele tinha ficado desaparecido. Inclusive, muito boa a escalação do ator. Ele realmente parece muito com o ator que faz o Cole mais novo. Então, assim, achei ali a direção de casting muito boa nisso mesmo, assim, os traços
lembram e tal, muito legal. E o ator pegou muito bem, o nome dele é Ty Donovan, ele pegou muito bem os trejeitos do Cal, assim, e tal. Então foi um personagem muito bem estudado. Essa pulada, assim, de tempo bem rápida, acabou que foi um impacto positivo pro personagem. É legal porque traz pra trama algumas coisas diferentes, né? Porque, assim, no começo da série... É engraçado, porque como essa série era pra TV, saía um episódio por semana. Então, essas séries que são feitas pra TV, normalmente os plots... tem um plot que é uma linha principal, mas tem subplots que se resolvem a cada episódio, sabe? Porque... Tem gente que assiste um episódio numa semana, na outra semana não assiste. Então, ele quer ver aquele episódio com um certo desfecho, sabe? Isso acontece muito em Castle, por exemplo. Isso acontecia, acontece muito em sitcoms que saem semanalmente. Então, assim, a gente tem uma linearidade da história, que no caso é o desaparecimento do avião e tal, os passageiros. Só que nas 2 primeiras temporadas, principalmente, são historinhas que têm um início, meio e fim dentro do próprio episódio, assim. Esses chamados começaram, a Mickey, principalmente, assim, eles tinham chamados para ajudar pessoas, né? Eles sentiam que algo estava errado e daí eles conseguiam salvar coisas. A Mickey até se encrencou na polícia porque ela sempre conseguia desvendar coisas e ajudar pessoas. E se vocês separarem, isso foi se perdendo um pouco ao longo da série, sabe? A gente não tem mais, atualmente, chamados que eles, ajudam pessoas que não tem nada a ver com o 828, sabe? Eles ajudam pessoas só ligadas ali com os passageiros. E isso vai tendo uma explicação, principalmente ao longo dessa 4ª temporada. E assim, como agora não é mais uma série semanal de um canal de TV, e sim uma série da Netflix, não tem mais essa necessidade de ter esses subplots a cada episódio. A gente pode ter um plotzão inteiro, assim, que se desenvolva ao longo da temporada, por causa do formato de lançamento também, né, da série que a Netflix faz, assim, de lançar, tudo de uma vez. Então, nessa função ali dos chamados e tal, eles descobriram nessa 4ª temporada que esses chamados, né, e a data da morte deles, assim, não era só a data da morte dos passageiros, e sim um apocalipse que acabaria com toda a vida na humanidade, né? E o Cal sempre foi tratado como, assim, o santo graal, quem poderia salvar os passageiros, porque a questão dele ali tinha sido um pouco diferente da questão dos outros passageiros, tinha toda a parte do câncer dele e tudo mais. Então, isso foi uma das tramas ali que moveu nessa história da 4ª temporada. Eles descobriram sobre a Safira, né, que poderia ali ampliar ou replicar os chamados, porque eles queriam tentar driblar ali essa data de morte, não só deles, mas de toda a humanidade. Então, alguns outros passageiros foram trazidos para a trama novamente, para ter ali uma interação entre eles. Mas, obviamente, o foco principal continuou sendo a família Stone. O Ben, no começo da temporada, me incomodou muito, porque ele negligenciou demais os filhos dele. A gente sabe que ele tava passando por uma barra muito pesada, ele tinha perdido a esposa. Assim, eu vou ser sincera, no começo da série eu não gostava da Grace. Na primeira temporada a Grace me incomodava muito, assim, eu achava ela muito chata. E depois eu fui gostando da Grace, sabe? Sendo bem sincera, a morte da Grace não me incomodou tanto, assim, sabe? Talvez por na primeira temporada eu ter shippado tanto o Ben e a Sanvi que eu quase não engoli assim muito a Grace, sabe? Eu acho que eu falei isso no vídeo da primeira temporada aqui no canal, que eu shippava muito o Ben e a Sanvi. Só que assim, aos poucos eu fui vendo assim, né, o desenvolvimento ali da relação do Ben com a Grace e tal. Eles formavam um casal, uma família bonita e tudo mais. Sabe, ok, assim, aceitei o relacionamento deles como um casal e esqueci Ben e Sanvi. Daí a gente viu também vários momentos da Sanvi com, né, a ex dela, que ela era apaixonada e tal, e daí outro possível desenvolvimento de uma relação. Assim, a série não tinha deixado claro que a Sanvi era uma pessoa bissexual, entendeu? Então, como ela sempre a gente acompanhou relacionamentos dela com outras mulheres, eu acabei assumindo na minha cabeça que, ela era gay, né? Ela é lésbica, então ela não teria interesse pelo bem, superei esse possível casal na minha cabeça. Só que daí a gente tem um momento ali no episódio, né, que o Ben finge que ela é a esposa dele, assim, de surpresa, e a gente vê que tem uma câmera que foca nela, que ela tem uma reação meio assim, sabe? Então, assim, a minha cabeça fanfiqueira, já tô criando uma fanfic, assim, de que eles vão ficar juntos na última parte, sabe? Mas aí a gente vê, né? A gente vê, mas eu queria deixar claro aqui que essa fanfic existe na minha cabeça. Mas assim, voltando a falar do Ben, ele negligenciou demais os filhos dele, né? A gente sabe que ele tava passando por uma barra muito pesada e tal. Só que, cara, assim, ele tinha convivido com a filha bebê dele por
um ano e pouco ali. E ele tinha convivido por 15 anos com os filhos dele. E ele tava negligenciando completamente os filhos dele, tipo, que ele passou muitos anos com eles, assim. Tem uma cena muito forte da Olive, inclusive a Olive, gente, nessa temporada, incrível, maravilhosa. Eu adoro a Olive. Eu sempre gostei da Olive, mas nessa temporada ela tá maravilhosa. Tem uma cena muito forte dela com o Zeke ali, que ela fala, assim... acabei de perder minha mãe e eu tô tendo que cuidar do meu irmão, que sem querer ajudou a provocar a morte da minha mãe, porque o meu pai simplesmente tá doido, né? Ela não sabia quando o pai dela ia voltar ao normal. Então, cara, para pra pensar a barra que a Olive enfrentou, sabe? Assim, na minha cabeça, a Olive é uma das personagens mais fortes dessa série, assim. Gosto muito dela. Ela não tava envolvida, assim, diretamente com o avião, né? Ela não tava no desaparecimento, ela não era uma passageira do 828, mas mesmo assim, ela não mede esforços pra ajudar o pai, pra ajudar a tia, pra tentar desvendar as coisas. Gostei que eles trouxeram de volta o TJ, porque ele é um cara que faz bem ali pra Olive, ela merece ter um cara ali que esteja com ela, não só ajudando ela a desvendar as coisas, mas também fazendo uma companhia ali e tal. Eles foram um casal muito bonitinho. Então, assim, fiquei feliz pela Olive, sabe? Ela teve um arco de personagem muito bom nessa temporada. Gosto muito que ela, que se livrou ali do pai da Angelina, tipo, deu uma cachada na cabeça do cara, jogou ele pela janela. Eu fiquei, caralho, a Olive simplesmente é a maior. Eu gosto muito de como ela é uma personagem muito madura, assim. Eu acho a Luna Blaze uma ótima atriz também. Então, assim, eu fico feliz, assim, de ver o desempenho da Olive na temporada. É uma personagem que eu gosto bastante, ela amadureceu muito e ela teve que lidar com muita coisa, coitada, né? Enfim, adoro ela. Um dos segmentos principais dessa temporada foi a questão da Safira, como eu já mencionei aqui no vídeo. Eles estavam em busca dessa Safira. A Major já tinha conseguido traçar ali onde eles poderiam achar essa Safira, e os chamados também estavam levando até essa Safira. Como eu falei, essa Safira é muito importante ali para pesquisa, né, com relação aos chamados, de como eles poderiam reverter esse possível apocalipse que provavelmente ia acontecer de acordo com tudo que eles estavam descobrindo. Só que assim, a gente ainda tem questões que ainda não foram explicadas, né? De onde exatamente vêm esses chamados, assim, né? Qual que é a origem? Quem que envia esses chamados para os personagens? A gente tem, nessa quarta temporada também, eles explicaram da consciência divina, que assim, ainda não entrou direito na minha cabeça como que eles querem que isso funcione, mas enfim. Eles falaram que nesse brilho ali que eles estiveram durante esses 5 anos, que no tempo deles não tinha passado nenhum minuto, eles estiveram ali nessa consciência divina. Gente, de onde exatamente viria isso, né? Onde isso ficaria localizado, entre aspas, assim? Sabe, eu acreditei por boa parte da série que eles, na verdade, tinham ido parar em outra dimensão, assim. E a gente tinha também toda uma teoria de Triângulo das Bermudas e coisas assim. Então, a série trouxe algumas explicações, mas nesses últimos 10 episódios ela vai ter que explicar ainda muita coisa. Porque a gente não sabe bem de onde que veio esse chamado, se eles realmente vão conseguir driblar essa data da morte, quem que envia, quem que controla esses chamados. Eles até resgataram alguns elementos que tinham meio que sido esquecidos ao longo da trama, assim. Por exemplo, o Marco, que é aquele personagem que a Major fazia muitos testes e ele ficou meio ali catatônico, assim. Trouxeram ele de volta, ele até fez um desenho ali de um chamado e tudo mais, negócio do vulcão, do fogo ali, da lava, enfim. Vocês lembram, né, do que o desenho que ele fez. Mas, enfim, eles conseguiram trazer alguns elementos, assim, de alguns personagens que tinham ficado meio perdidos ao longo da história, assim, pra ter um desfechozinho, assim, pra eles. Mas, ao mesmo tempo, eles ainda não responderam tudo, assim. A gente teve, no final da terceira temporada, o Capitão reapareceu e sumiu de novo. Então, assim, pra onde exatamente essas pessoas vão? Por que nos chamados eles conseguem se ver dentro? Tipo, isso é uma alucinação? Ou... sabe? Porque, por exemplo, eles se enxergam dentro do avião e coisas novas acontecem, né? Não é só... Porque eles tinham uma teoria de que os chamados eram lembranças. Só que até que ponto faria sentido ser uma lembrança se aconteciam elementos novos durante essa suposta lembrança? Então, eles... É engraçado porque o meu maior medo de quando eu comecei a ver essa série era que o criador não sabia onde ele queria chegar. Porque esse tipo de série, assim, de sci-fi, né?
pra mim é uma série que, quando ela é criada, o showrunner dela, enfim, o criador, tem que saber como que ele quer que ela termine, pra conseguir montar um arco pra isso. Tipo Dark, assim. Dark, ela foi concebida pra ser 3 temporadas e já no início da primeira já saber como ia terminar a terceira. Porque pra trazer elementos, pra ter um desfecho da terceira, tem que saber como que é esse desfecho da terceira pra saber o que vai ser introduzido na primeira. Então, o meu medo de Manifest era isso, né? Que ela tava sendo escrita assim, a rumo, e não sabia exatamente pra onde isso ia. Mas eu acredito que a série tá tomando um caminho, porque só afetar os 190 pessoas, tipo assim, claro que pra nós que assistimos a série e temos os personagens como importantes pra nós, gente, eu já vou falar do Zeke, eu sei que vocês estão se perguntando isso, mas é porque eu acho que eu vou chorar falando dele, então eu quero falar mais pro final. Mas assim, claro que nós que somos apegados aos personagens, a gente não quer, né, ver eles sofrendo, mas pra uma população de 7 bilhões de pessoas, sabe, o que são 190 pessoas, assim? Então, não faria tanto efeito no mundo o problema ser só com eles. Então, trazer essa questão do apocalipse é algo forte, assim, né? Então, vamos ver qual explicação eles vão trazer pra essa questão da consciência divina e tudo mais. E como eu tava falando que o Cal sempre foi tido como um santo grau, o Zeke teve esse insight ali de que ele teria que salvar o Cal. Ele, inclusive, passou a temporada toda, né, ali desempenhando essa coisa de ajudar os outros, assim, né? Ele é um empata, né? Ele consegue sentir as dores das pessoas. E daí ele teve recaída, eu fiquei muito triste, assim, por causa dele, sabe? Ele é um personagem que ele traz tanta segurança pros outros. E eu torço tanto pra ele e pra Mickey. Gente, vocês não têm noção quanto eu torço pra ele e pra Mickey, assim. O Jared me irrita profundamente. Assim, eu gosto do Jared ali no lugar dele de policial, sabe? Acho que ele e a Drea fazem um casal legal, eles combinam. E, cara, ele como uma pessoa também merece ser o cara que seja tipo, a primeira opção de alguém, sabe? Ele tá sendo a primeira opção da Drea, sabe? E ele não é a primeira opção da Mickey. A Mickey, ela falou durante a temporada inteira que ela escolheu o Zeke e ela continua escolhendo ele todos os dias. Aí eu já tinha perdido tudo, né? Enfim, aí o Zeke, ele resolveu que ele tinha que se sacrificar pelo Cal. E ele tirou ali, né, o câncer do Cal, né? Tirou a doença do Cal. E ele pegou isso pra ele. Ai, gente, sério. Eu fico mal porque, cara, o Zeke é um personagem que ele veio pra série. Ele nunca teve a oportunidade de viver por ele, sabe? Tipo, ele sempre tá fazendo algo por alguém. Isso é lindo, só que é triste. Ele sempre tá fazendo alguma coisa por alguém. Ele ou tá salvando a Mickey, ou ele tá salvando o Cal, ou ele tá ajudando as outras pessoas ali, sabe? Ele nunca é por ele. E isso é muito injusto com ele como personagem, porque ele é um cara muito bom. Tipo, ele é muito altruísta, ele é muito bom, ele é uma pessoa muito, assim, que sempre tem uma mão pra estender. Gente, pra mim, ele é o melhor personagem da série, sabe? E eu dei uma olhada na internet e eu vi que pra muita gente ele é o melhor personagem da série. Então eu falei, cara, não tô ficando louca, né? Que eu acho ele um cara incrível. E, cara, ele e a Mickey mereciam ser felizes, assim, sabe? Porque a construção do arco dele e da Mickey nessa temporada, pra mim, ficou muito claro que eles iam ser um casal no final da série, sabe? Porque eles... o quanto eles declaram o amor dele um pelo outro, sabe? O amor deles. E eu fiquei muito mal com a morte do Zeke, assim, porque ele é um personagem que eu me apeguei muito, assim. Eu gosto muito, 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 muito dele, assim. Pra mim, ele de longe é o maior personagem da série. Então... E, por exemplo, tipo, quando o Ben tava lá loqueando no sótão da casa, cara, quem que tava segurando a barra de, tipo, trabalhar e cuidar ali da Olive e até do Cal também, cara, era o Zeke, sabe? Então, assim, ele abriu mão de viver algumas coisas pra pra poder ajudar a família da Mickey, sabe? Até na terceira temporada mesmo, quando ele, tipo, abre mão de viver ele e a Mickey pra ajudar também a mãe da amiga da Mickey ali que tinha morrido, né, e tal. Ele abre mão por puramente ser altruísta, sabe? O Zeke é um personagem incrível. Então, assim, eu fiquei muito mal quando ele morreu. E eu não aceitei, tá? Eu não aceitei. E aí eu resolvi ir atrás, né? Tipo assim, primeiro fui atrás de entrevistas do criador pra ver o que ele falava. E ele falou em uma entrevista que... eu vou até ler pra vocês pra eu não falar nada errado. Ele falou que, assim, o que eu posso dizer é que o Zeke e a Mickey, eles têm um laço muito forte. Quando duas pessoas que se amam têm um laço forte como esse em Manifest,
você não pode contar, tipo, isso fora, sabe? Não pode deixar de contar com isso. Porque no universo de Manifest, laços fortes como essa conseguem encontrar formas de voltar um para o outro. Aí, ok, eu já fiquei um pouco mais assim, nossa, talvez ele volte, né? Porque já voltou uma vez, quem sabe volta de novo. Assim, gente, pelo amor de Deus, o Zeke não pode morrer. Aí, fui atrás do quê? Eu fui do perfil do Matt Long, que é o ator que faz o Zeke, né? Inclusive, ele é muito fã do Fernando Alonso. Gente, outro ponto pro homem. Mas, enfim, ele tem um destaque no perfil dele, que é Series ROP, né? ROP é quando você termina a gravação, né? Tipo, o último dia de gravação. Aí ele postou, tipo, o encerramento das gravações dele em Manifest. Aí ele repostou um story, vou deixar aqui pra vocês verem, de uma diretora, e ele escreveu assim: obrigado, Claire, que é o nome da diretora. Eu também adorei, tipo, trabalhar com você, especialmente no seu episódio. Vai ser ótimo, eu sei. Daí eu fui olhar qual episódio ela tinha dirigido. Porque, assim, aparentemente ela tá envolvida com toda a produção e não só com o episódio dela. Pelo tom da série, né, e tal. De repente ela é, tipo, assistente de direção em outros episódios e tal. Mas, pelo que ele falou, ela tinha dirigido um episódio. E daí eu fui olhar, e o episódio que ela dirigiu é o episódio 14 da quarta temporada, né? Que seria, tipo, o quarto episódio da segunda parte. Que o nome é Fata Morgana e é dirigido pela Claire Fowler. Então, assim, teoricamente, ele gostou muito de trabalhar no episódio que ela dirigiu, que é esse quarto episódio da segunda parte. E, assim, na fanfic da minha cabeça, eu já, assim, sei que ele vai estar ali nesse quarto episódio da segunda parte, sabe? Porque se ele gostou muito de trabalhar com ela no episódio dela, é porque ele tá ali, entendeu? Ele tá ali, ele tem que estar ali, gente, pelo amor de Deus. Assim, eu tô criando já tudo, assim, eu tô me agarrando a qualquer fiapo de esperança, vocês não estão entendendo. Então, pra mim, ele ter falado que ele gostou muito do trabalho dela como diretora, é porque ele tá ali, entendeu? Ele gravou com ela esse episódio, sabe? Então, assim, vamos ver, né? Eu tenho esperanças, principalmente, né, com essas provas que eu mostrei pra vocês, de que o Zeke vai reaparecer. Então, né, essas são as minhas teorias de que o Zeke vai reaparecer. Ele vai ter alguma chance de alguma outra maneira, o próprio Cal, de repente, vai descobrir como trazer ele de volta. Mas, enfim, eu espero muito sinceramente que ele... Gente, juro, se ele não voltar, o meu vídeo da segunda parte vai ser muito revoltado. Muito revoltada mesmo. Eu, particularmente, acho que eu preferia que eles estivessem indo parar em outra dimensão, enquanto nesses 5 anos que eles ficaram desaparecidos. Mas vamos ver como que eles vão desenvolver esse negócio da consciência divina e se eles vão conseguir driblar essa data da morte. Eu vou voltar aqui com um vídeo da parte 2, quando ela sair. Comenta embaixo se você tem alguma dúvida, né, de algo que eles tenham abordado ali. E eu vou tomar nota dessas dúvidas de vocês também para numa futura parte 2 da quarta temporada eu ver se essas dúvidas são esclarecidas, porque se não forem a gente vai ter que dar uma teorizada em cima disso, mas eu espero que todas as dúvidas sejam sanadas aí na próxima parte. Como eu já falei, a gente ainda não tem a data, mas assim que tiver eu vou avisar no Twitter e no Insta também, então aproveita e me segue lá. Mas enfim, acho que é isso. Eu sou bem apegada a Manifest, assim, eu sei que é uma série que tem vários defeitos, assim, é uma série que ela poderia ser melhor, principalmente nessas 3 primeiras temporadas que foram produzidas pela NBC, né, que não tinha tanto orçamento e tal. Mas eu acho que essa chance que a Netflix deu pra série é muito interessante, assim. E pra mim a série promete um desfecho bem interessante, bem legal. Tô curiosa pra ver o que eles vão desenvolver aí. Eu espero muito, sinceramente, que o Zeke volte. As minhas teorias foram apresentadas do porquê que eu acho que ele volta. Acho também que o desenvolvimento deles, do Zeke e da Mickey, ao longo da temporada foi muito, assim, pra ser um casal que vai ficar junto, sabe? Foi falado, assim, principalmente ele na festa deles de 3 anos de casamento, até o Jared, tipo, cara, até o Jared shippa os dois, sabe? Tipo, e o Jared tá lá feliz com a mina dele, sabe? Deixa o Jared ser um policial em paz, sabe? Tipo, e ter a mina dele lá. Chega, sabe? A Mickey e o Zeke são um casal muito lindo, assim. É isso, vamos ver o que vai acontecer, eu tô curiosa. Eu gosto muito de Manifest. E também, uma coisa que eu acabei não comentando aqui, mas eu fiquei muito feliz que a gente teve ali uma redenção ali do pai, né, do Ben, de voltar a cuidar dos filhos e tudo mais. Eles voltaram a ser uma família feliz. No fim das contas, a Aiden escolheu, né, o ficar com o pai. Só que a Angelina ali, que é a Highlander que não morre nunca por nada, ela tá ali com essa Safira na mão dela. Então vamos ver o que vai acontecer ali, porque essa Safira aparentemente era a chave que eles precisavam para tentar driblar essa data da morte. E eu acredito que vai ter um confronto entre Cal e Angelina, porque, né, ela vai querer provocar esse apocalipse e ele vai querer pedir esse apocalipse. Então vamos ver.
É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem embaixo o que vocês acharam dessa primeira parte da quarta temporada. Um beijo pra vocês e até a próxima.